você prega para uma pessoa, sempre quando você canta um louvor, você está cantando, pregando, evangelizando, você está como Ezequiel, diante de um osso, ou de ossos, ou de um vale de ossos secos, e nada mais que o poder sobrenatural vai levantá-los. Não há forma, não há força para mudar o pecador, para transformar uma alma, para edificar uma pessoa. Não há força humana, tem que ser sobrenatural. Agora, como que se cumpre esse versículo do sobrenatural? Como que se cumpre? Como é que se arruma poder? Como é que se é cheio do Espírito Santo? Como é que se fica como Ezequiel? Não tem outro artifício, somente orando. Orando, meu irmão, poder nos é conferido mediante ajoelhos no chão, muita oração. Você quer entrar para o ministério, jovem? Você quer ser um profeta? Você quer ser um grande homem de Deus, mulher de Deus, seja na música ou na palavra? Comece então a aprender a sangrar seus joelhos. Comece a ficar dias, horas, noites de joelhos diante de Deus, porque um homem de joelhos diante de Deus é um homem melhor de pé diante de um púlpito. Vamos aprender a orar, meu irmão. Precisamos aprender a orar. Eu não sei se você ouve os vídeos que eu publico, eu falo muito do Leonard Ravenhill. Se você puder, compre todos os livros que você puder desse homem, Leonard Ravenhill. E ele só trata de oração. Esse homem orava 6 horas por dia. Ele vai dar uma entrevista, ele vai falar do filho dele, que tinha 17 anos. Ele diz assim: meu filho ora mais do que eu. 17 anos. Você que é jovem, quanto tempo passa na frente do videogame e orando? Quanto tempo passa na frente da internet e orando? Quanto tempo passa na frente da TV e orando? Então vamos juntar ali 2 de TV, 2 de internet e 2 de videogame. 6. Deu as horas que o Ravenhill ora. Trate de trazer calos aos seus joelhos. Pastor, diácono, presbítero, obreiro que não ora, devia ser tirado do ministério. Eu vou dizer uma coisa: a batalha espiritual, a luta desse último tempo, estamos no fim. O poder do inferno é tão forte, o pecado está agindo de tamanha consistência, que você não tem a menor chance sem oração. Você não tem a menor chance. Você vai cair nas menores tentações que vierem. Você vai cair nos menores sofismas que vierem. Você vai cair em qualquer laço mínimo que seja. Vai entrar em propostas, vai entrar em nuvens negras, heresias, se comprometer, fazer alianças falsas, e vai cair num abismo sem volta, se você não tiver uma vida de oração. Esse negócio de orar só no culto, isso aí é pecado contra Deus. Esse negócio de orar só 10 minutos, isso aí é um pecado contra Deus. Temos que ensinar nossos filhos a ter vida de oração, primeiro com o nosso exemplo. Você que é ministro, você que é obreiro, quantas vezes o teu filho te pega orando no quarto? Quantas vezes ele acorda com a sua oração na madrugada? Quantas vezes ele vê: o meu pai é um homem de oração, a minha mãe é uma mulher de oração. Eu não preciso ler algo sobre a oração, eu tenho um testemunho vivo na minha casa que ora todo dia. Começamos pelo exemplo. Não, meu pai é um falastrão, minha mãe é uma linguaruda, uma chatonilda. É isso aí que eles são. Aí você quer que o filho ore? É igual aquele pai que fuma, que quer mandar o menino dele não fumar. Pai, eu fumo desde quando eu nasci, de tabela com o Senhor. Oração. Sabe o que a gente faz da oração? Aqui, ó, o que é oração? Comprimido. Hora que dói, você toma. Não é assim? Ninguém toma aspirina, Novalgina, o dia inteiro, toda hora. Hora que dói a cabeça, toma. Hora que tem uma inflamação, toma um cataflã.
É assim que temos feito da oração um remédio de emergência. Só usamos quando estamos em crise, e não temos um ministério da oração, um compromisso com a oração. Só vamos aos joelhos quando acontece uma tragédia, filho fica doente, problema financeiro, vamos orar e clamar. Mas como está tudo bem, tudo em dia pela correria, nós não oramos. A oração não pode ser um remédio, isso é blasfêmia contra Deus. Temos que ter responsabilidade, desenvolver um ministério da oração. Se um muçulmano entrar aqui, ele vai dar uma aula em nós vamos ser envergonhados. 5 vezes por dia, regularmente, meu irmão, ele dobra o seu joelho aonde ele estiver, com o rosto voltado para Meca, para adorar o seu Deus. Não tem comida, trânsito, não tem chuva que vai impedir ele de fazer isso. Agora o crente, o resto eu dou para Deus. Se der, eu oro hoje. 5 minutos para dormir. Você vai ser homem de Deus? Aonde? Talvez desse lixo que está aí fora, você pode ser chamado homem de Deus. Comparado com Moisés, Elias, Davi, Paulo, Eliseu, John Wesley, Martin Lutero, Jonathan Edwards, David Brainerd, você não será. Se você estudar história, vai lá de Gênesis e vem. Todos os homens eram de oração. Se você pegar os pais da igreja, os reformadores, os missionários, todos os homens da história eram homens de oração. Cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio pela oração. E sabedoria. Sabedoria. Como assim? Sabedoria aqui, no original está sabedoria, maturidade, capacidade de tomar decisões. Um obreiro tem que ter vida reta na sociedade, poder sobrenatural, porque a obra que ele lida é sobrenatural, ok? Esse poder vem mediante a oração, não tem laboratório, nem injeção que dá poder do Espírito Santo, é sangue no joelho, e não é 20 minutos, meia hora que vai dar. Trata de desenvolver. Pastor, eu não dou conta de orar 2 horas, vai aumentando 10 minutos a cada semana, que quando você vê, você já está orando 2, 3 horas. Porque se você pegasse, irmão, os cristãos antigos, pega 20, 30 anos atrás, aí você ia ver. Hoje, o que eu falei de manhã? Que hoje você vê um pastor, é um homem de negócio, 20, 30 anos, quem via sai correndo, tinha medo. É assustador ver um ministro antes, de tão consagrado que era, de tão sério que era. As pessoas, meu Deus, os crentes, hoje, os crentes, não, é crente. Qualquer coisa que aconteça problema, quer ver que foi o crente? Hoje está assim, e não deu certo, é crente, nossa, crente, mas crente, e não deveria ser assim. Antigamente, eu assistia com meus olhos, pastor ir pregar, em igrejinha, montado numa barra forte, vermelha, com a Bíblia na garupa, só que a hora que o irmão abria a boca e lia o versículo, Jesus de Nazaré, que era aquilo? Era poder do Espírito Santo. Não era unção do riso, rolar igual lagartixa, aquela baderna. Era poder que fazia você chorar, sentir convicção pelo pecado, gritar e dizer: Jesus, salva minha alma. Terceiro, sabedoria. O obreiro tem que ter condição, sabedoria, capacidade, destreza, habilidade. Meu irmão, tem cada panguão exercendo ministério que não sabe nem cortar a unha do pé. Quer ser obreiro? Tem cada panguão que você mandar 3 contas para ele pagar. Que conta que eu pago primeiro? Essa aqui ou aquela ali? Sabe?
Não, eu não quero panguão como diácono, não. Pedro devia ter falado. Tem que ser gente esperta, ó. Gente sábia. O que é essa sabedoria? Maturidade. Gente que tem condição de tomar decisões. Você vai pôr alguém aí, pastor, para liderar a tua igreja, jogar a chave na mão dele? Cuida disso hoje à noite. A hora que você volta, cadê minha igreja? Você deu a chave para o panguão, bem. Levaram. Não levanta, meu irmão. Tem que ter sabedoria, capacidade de tomar decisões, maturidade, jogo de cintura, habilidade, destreza, perspicácia, espírito de liderança. Tem que ter. Por quê? Porque às vezes ele vai dirigir uma repartição complicadíssima. Louvor, tem que ter sabedoria. Vai dirigir a tesouraria, tem que ter sabedoria para negociação, para fechar a mão, para ser prudente. Para liderar adolescentes, jovens, tem que ter sabedoria para ver a complexidade e altos e baixos que é o ministério de jovens. E ele tem que ser sábio, destro para lidar. A mesma coisa um pastor, tem que ser sábio, que ele vai lidar com 100, 200, 500, 300, 10, 20, 30 pessoas diferentes umas da outra e cheia de problema. Então ele tem que ter sabedoria para conduzir detalhadamente a complexidade da obra, senão ele põe ela abaixo. Quer ver um homem falto de sabedoria, que perdeu a coroa? O rei Saul. Mata Agag, mata o rei de Agag e tudo que está lá. Aí ele volta, Samuel está tranquilo, escuta, bé, ah não, que é isso aí? Não, eu achei que podia, pelo amor de Deus, que falta de sabedoria, lambão. E está cheio de líder assim. Não, mas é que Deus vai achar bom, eu poupei o rebanho, afinal de contas sacrifício está caro ultimamente, né, Samuel? Vamos levar. Não tinha sabedoria para dizer, obediência quero e não sacrifício. Sabedoria. Então tem que ter essa condição. Ah, pastor, eu não tenho. Tiago 1,5. Quem tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente. Você não tem sabedoria por causa dela, então nunca vou ser ministro. Peça a mesma sabedoria que deste a Salomão, porque ele não tinha, e mais pedi tu deste, dê a mim. A mesma que deu Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, os homens mais sábios da Babilônia, dá a mim. A mesma que deu os artífices para construir a arca, dê a mim. Deus te dá sabedoria. E já tô lá, viu? Já 10% já passou. Vamos lá. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vamos lá. Entendeu? Vamos. Detalhe que para os ministros, esses eram os cabeças, os chefes. Nós não podemos ficar servindo às mesas, fazendo, né? Ele está querendo dizer, não podemos fazer todo o serviço. Essa vai para você que é ministro. Quanto tempo você gasta com oração e com a palavra? Não, meu filho, tem já quem lava banheiro, não vai você não, pastor. Quem vai cimentar a calçada não é você mais, meu filho. Agora você tem que dedicar ao estudo da palavra e da oração. Tem gente que acha que o melhor pastor é o que toma 10 cafezinhos por dia. Na casa da irmã fulana, beltrana, cicrana. Pastor que faz visita? Não. O pastor correto é o que delega as funções corretas e faz a manutenção primeiro dele, depois da casa. Primeiro o ministério nosso, sabe qual é? Com Deus, depois com a obra. Davi disse assim, o zelo da sua casa me consumiu. Jesus repete o versículo, o zelo da sua casa me consumiu, o cuidado me consumiu. Primeiro, o ministério contigo, minha vida devocional, meu tempo em oração e leitura me consome. Depois, a obra. Pedro, os apóstolos sabiam disso, nós estamos trabalhando demais e estamos orando menos, estudando menos a Bíblia. Então você tem que aprender. As pessoas, os pastores de congregações líderes, eles têm que gastar pelo menos um período do dia com oração
e com a palavra, porque é o que eu faço no meu ministério. A parte da manhã eu me dedico para estudar a Escritura. Meu irmão, estudar a Escritura, você acha que é brincadeira? Tem vezes que eu demoro 1h30 para estudar um versículo. Um versículo. Um versículo. 1h30 estudando um versículo. A tradução no original grego-hebraico. A harmonia que tem dele com o Velho Testamento. O que ele está querendo dizer no contexto geral. Aí eu vou pular para outro. Eu estou falando de estudar. Falando de leitura devocional de manhã ou antes de dormir. Que nós devemos ter. Eu estou falando do estudo. Para não sair fazendo esse monte de besterol. Dizendo o versículo fora do contexto. E depois a oração. Porque pastor que não ora é uma tristeza. É uma carneficina o altar desse homem. Porque não tem jeito de sair Deus se eu não gastei tempo com Deus. Vai sair carne, porque eu gastei tempo comigo. Um homem espiritual é um homem que ora. Um homem que tem revelação da palavra é um homem que ora. Então, pelo menos, se você puder, às vezes você tem trabalho secular, você tem, enfim, faça o que você puder. E os apóstolos dizem, não podemos deixar a oração e a palavra. Não podemos deixar de jeito nenhum. Cadê o material teológico? Cada pastor devia ter uma biblioteca em casa. Devia ter enciclopédia bíblica, devia ler sobre a história da igreja, devia ter um dicionário de grego e de hebraico, devia ter material teológico. Temos que ter. Eu não estou dizendo ser teólogos, letrados, intelectuais secos e vazios, mas é a teologia que não vai deixar nós cometermos erros. Temos que ter. E vida de oração nem se fala. Como é que se carrega uma igreja nas costas? Sozinho? Tu não vai dar conta não, meu filho. Tu tem que ligar ela dos céus na terra em oração, interceder, clamar pela misericórdia, para que Deus a conduza. Oração. E a palavra. Ah não. Se tem uma coisa que está matando a igreja no mundo inteiro, os ministérios, meu irmão, é a falta da palavra. Meu irmão, nós precisamos da palavra. Você precisa estudar a Bíblia, meu irmão. Tem gente que acha que é receita mágica. Cada obreiro deveria, no mínimo, gastar 2 horas com as Escrituras por dia. No mínimo, aqui eu estou exagerando. No mínimo 2 horas, estudando com dicionários e enciclopédias. Como que ele pode exercitar uma função se ele não sabe? Deixa eu dizer para os músicos, você sabe tudo que Deus requer na Bíblia sobre música? O que Deus fala sobre instrumentista na música? Na Bíblia? Sobre um ministro de louvor? Sobre um diácono? Sabe tudo, todas as passagens? Sobre um pastor, presbítero? Eu tenho que saber. Como que se exclui o membro, biblicamente? Ah não, mas isso aí faz, nem sabe. Como se disciplina um ancião? É diferente de como se disciplina um jovem. Como que cuida as viúvas, que realmente são viúvas? Está lá em Timóteo. As solteiras e as virgens, como que lida? Bíblia. Bíblia, meu irmão. É assim que o ministério anda. Eu tenho que ter conteúdo bíblico, conteúdo teológico. Então, boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, oração e a palavra. Aí pode ser obreiro. É assim que ele está dizendo. Timóteo apresenta como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a espada da verdade, que tem habilidade, conhecimento bíblico. Meu irmão jovem, vocês têm uma facilidade tão grande de estudar. Tem Bíblias online, Bíblia no celular, Bíblias em vários idiomas na internet. Abuse do conhecimento bíblico, viaje nas revelações, navegue, seja o seu hobby ler a Escritura. Qual que é o seu livro de cabeceira, se perguntarem? A Palavra de Deus. Qual que é o livro que você está lendo? A Palavra de Deus. Ih, você só lê isso? Eu estou lendo um romance. Eu também estou lendo Cantares de Salomão. Vixe. Eu estou lendo um livro de guerra. Eu também estou lendo Josué em Jericó. Eita guerra. Ah, eu estou lendo terror. Eu gosto de terror. Também estou lendo Apocalipse 9, as taças da ira de Deus.
Ah não, eu não gosto disso, isso é bobeira, eu só gosto de ler drama. Eu também estou lendo um drama, a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo no Calvário. Eu estou lendo uma série aí de Sidney Sheldon, Agatha Christie, Machado de Assis, é 5 volumes. Duvido que ganhe dos meus 5 volumes. Qual que é o seu? O meu? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E não foi esse povo que escreveu, foi Moisés. Comece a estudar a palavra a partir de hoje. Comece a ver. Se eu pedisse aqui para 20 pessoas falar o nome dos 12 apóstolos, será que falava? O nome das tribos de Israel, será que falava? A escalação do Corinthians e do Santos, do São Paulo, aí fala, né? Os 2 irmãos, era Jacó e quem mais? Muita gente sabe, tem muita que nem sabe o que eu estou falando. Se perguntar aqui, João 3,16, tem coragem de levantar e citar ali inteiro sem gaguejar? João 14,6, João 8,32, 8,36, é a base, é os básicos, está em para-choque de caminhão isso aí, gente. Quero pregar, não conhece Bíblia, vai pregar o quê? Vai pregar outra coisa, porque Bíblia não lê. Quem prega, prega a Bíblia. Ai, graças a Deus, quem canta não canta a Bíblia. O quê? O Salmo de Israel inteiro é a palavra, é canon. Tem que conhecer a palavra. Então, para ser obreiro, boa reputação, sociedade, cheia do Espírito Santo, poder sobrenatural, mediante a vida de oração. Quarto, sabedoria, capacidade de liderar. Quinto, a palavra de Deus. A palavra é tão fundamental, já vou encerrar que aquele relógio ficou maluco e não para. A palavra de Deus é tão fundamental, que sem ela você não faz nada. Mas como? Para começar alguma coisa, Deus disse, haja luz. A palavra iniciou tudo. Não tinha nada. Para começar alguma coisa, haja essa alguma coisa, luz. Como é que o nosso ministério vai ter o luxo de não ter a palavra? Estude, medite, decore, ame, creia, viva, pratique. Você será um obreiro aprovado e poderoso. Está vendo as condições para se servir? Ai pastor, desanimei. Não, meu irmão, o Senhor nos dá condição de cumprir tudo isso. Assim você não envergonha a causa, não oferece fogo estranho, não é um pastor desqualificado, um ministro desqualificado, mas você não será chamado só de obreiro, mas será chamado de homem e mulher de Deus. Vamos ficar de pé.